tarde a todos. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus, reunidos para ouvirmos, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos mostrar, nos ensinar através da sua palavra. Hoje, o tema seria crer mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Eu imagino que deve ter sido bem fácil as pessoas crerem em Jesus no tempo em que ele andou aqui na Terra. Eu digo isso porque, para nós, é muito fácil nós crermos quando nós vemos as coisas acontecendo. Quando a nossa fé é apoiada pelos fatos que nós estamos vendo ou vivenciando. Teve um exemplo que está lá em João 20, 24 a 29, de um dos discípulos de Jesus Cristo, chamado Tomé. Todos os outros discípulos já haviam visto Jesus Cristo quando ele, após a sua ressurreição. Somente Tomé não havia visto ainda. Mas ele tinha recebido, assim como os outros, o ensinamento de que isso iria acontecer, que Jesus ia ser crucificado, que ele ia morrer e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí aqueles que testemunharam, que encontraram Jesus ressurreto, contaram para Tomé. Mas ele se manteve incrédulo, sobre esse acontecimento. E ficou duvidando daquilo que os outros discípulos, e as outras pessoas que haviam visto Jesus, conversado, estado com ele, duvidando de que eles estivessem dizendo a verdade. Então, num certo dia, estavam todos eles reunidos novamente e Jesus apareceu no meio deles. E Tomé havia dito assim, olha, se eu não o ver mesmo e enfiar o dedo nas chagas dele, não vou crer. E aí Jesus apareceu no meio deles novamente e Tomé o viu e Jesus o chamou, olha, Tomé, venha cá, Coloca as tuas mãos nas minhas chagas, o teu dedo na minha chaga. E Tomé, então, se ajoelhou ali e disse, Senhor meu, Deus meu. E Jesus, então, se dirigindo a ele, disse, Tomé, porque viste, acreditaste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, vamos por um momento, adentrar na história de Jesus Cristo e ver o que as pessoas se acostumaram a testemunhar quando o seguiam. Jesus, ele caminhava, ele andou por toda Israel, por toda parte, ensinando e curando pessoas. Lá em Atos 10, 38, está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Falando, então, coisas corretas, coisas sábias, Cada palavra que saiu da sua boca era uma irrefutável verdade, um ensinamento para a vida. Lá em Marcos 1, 21, 22 está escrito, ele e seus discípulos entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas.
E mesmo aqueles, né, doutores da lei que não concordaram com a forma de falar ou até as verdades, as revelações que Jesus trazia, não puderam contestar aquilo que ouviram, porque tudo que Jesus ensinou era sempre fundamentado na palavra de Deus. E além disso, né, Jesus também ele curou e operou milagres. Quando nós vemos, né, e aquele povo ele via, né, alguém que estava doente ser curado, era tremendo. Quando Jesus operava um milagre, também era algo espetacular. Então, eu imagino que as pessoas que estavam dia a dia com Jesus, elas ficavam surpresas com cada coisa que ele praticava ali, que ele ensinava e que fazia. E eles tiveram a experiência tremenda, né, de ver o quê? Como está relatado na palavra, né? Aleijados voltarem a caminhar, a ter uma vida normal. Aquele homem que tinha a mão e o braço ressequido, tiveram restaurado o seu membro. Viram mortos voltarem à vida, muitos. Pessoas com graves enfermidades, padecendo por enfermidades por muito tempo, também serem curadas. Cegos, né, de todos os tipos, de todas as maneiras, de nascença, por acidente, por alguma outra doença, serem curados, né, e voltarem a ver. Viram também ele tendo o comando sobre a natureza, capaz de acalmar, né, os mares, o mar e os ventos. Então, cada fato que eles testemunhavam era uma razão a mais para crer em Jesus Cristo. Então, pelas coisas vistas e ouvidas, eles não teriam por que duvidar que Jesus Cristo era o Filho de Deus que habitou entre nós na forma de homem comum. Então, quando nós vemos as obras de Deus, os milagres, as curas, ou a forma como ele opera nas nossas vidas ou na vida das pessoas, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que ele pode fazer tudo. Nós podemos saber disso por testemunhas de pessoas que passaram por isso, ou por testemunho próprio de alguém que vivenciou um milagre na sua vida, e também pelos relatos da Bíblia. Agora, e o que acontece, o que sucede, né, quando nós estamos em uma situação onde o panorama está totalmente contra nós? Será que nós temos a mesma firmeza para crer no que Deus pode fazer a nosso favor? Porque tem momentos, né, que nós, usando aquela expressão, né, corriqueira, ficamos no mato sem cachorro, sem recurso nenhum. E será que nesse momento, né, de dificuldade, sejam elas quais forem que vêm sobre a nossa vida, nós conseguimos expressar total confiança e descansar na certeza de que Deus vai agir? Ou nós chegamos a duvidar de que Deus possa operar e nos ajudar? Sendo honesto, né, nós somos fáceis a crer quando vemos as coisas acontecerem, ou o poder de Deus agindo. Entretanto, quando chegam essas vezes, esses momentos do silêncio de Deus, onde às vezes, né, nós nos colocamos em oração, sabe, nos consagramos, e mesmo assim não encontramos resposta nem solução. Essas vezes onde parece que Deus, além de manter silêncio,
ele se distanciou. Nesses momentos, quantas vezes a gente balança e fica difícil crer que algo bom possa acontecer. Eu sei que todos nós, né, já passamos ou estamos passando por momentos difíceis. E em alguns que, por alguma razão, Deus parece permanecer calado ou inativo. Uma coisa que nós temos que entender, né, é que Deus não responde ou opera no momento ou da maneira como nós planejamos ou desejamos. Deus faz as coisas no seu próprio momento e dentro de um propósito estabelecido por Ele. Então, é nesses momentos onde tudo é exatamente o contrário daquilo que esperamos ou queremos, é o momento em que devemos exercer fé constante, plena. Essa fé que muitos de nós diz ter, né, em Deus através de Cristo Jesus. Existe ali na Bíblia uma passagem histórica, né, onde podemos notar algo ali na descrição, além dos erros, né, de caráter de uma pessoa ali citada, a fé que essa pessoa teve em Jesus foi tremenda, apesar de que naquele momento Jesus estava próximo de morrer. Quando Jesus foi crucificado, ali, a Bíblia fala lá em Marcos 15, 27, que ele foi crucificado com 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Nós, até por essa qualificação, né, a gente vê, entende que eles não tinham sido pessoas boas e que suas vidas, né, tinham sido marcadas pela vilania. E eles estavam colhendo naquele momento, na sua crucificação, o que eles plantaram durante a vida. Então, chama a atenção, quando nós lemos o texto, ali, desses 2 que estavam lá, o que cada um deles pensava e disse sobre Jesus. Eles, sendo maus, né, estavam compartilhando a mesma pena de morte, ali, aquele momento, com alguém que era notoriamente bom. Eles mesmos, sendo ladrões, deviam ter ouvido falar de Jesus. Podem ter até presenciado algum milagre de Jesus. E ali do lado deles, né, condenados por motivos óbvios, né, e justos, estava alguém a quem não se tinha nada para acusar. Jesus nunca havia feito qualquer coisa para que pudesse ser réu e merecer a morte por crucificação. Porém, do ponto de vista, né, de um dos ladrões, o estado deles e o de Jesus era exatamente o mesmo. Lá em Lucas 23, 39, está escrito: e um dos malfeitores que estava ali pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, a palavra que esse ladrão, aquela pessoa, né, falou, denotou o quê? Uma incredulidade total, posto que ele disse, ó, se tu és o Cristo, como dizendo, né, demonstra se for verdade. Interessante que nós, muitas vezes, agimos, né, como esse, da mesma maneira. Muitas vezes nós, como esse camarada, né, quando vemos a nossa situação difícil, de aflição,
dificuldades, né? Muitas vezes até respeitosamente acabamos por exigir de Deus, ou exigir que Deus demonstre que é Deus. Quantas vezes nós oramos dizendo, ó, se tu és Deus, faça isso ou faça aquilo. E muitas vezes até sem falar nada, né? Naquela oração mental, você ora, Deus, você tem o poder para fazer isso. Me mostre que você pode fazer, Senhor. É um modelo de oração que está na boca de muita gente. É uma oração que demonstra dúvida, que quer. Nós temos que entender que Deus não tem porquê, nem precisa demonstrar qualquer coisa. Deus não vai fazer nada daquilo que quisermos ou da forma que achamos que precisamos e no tempo que nós quisermos, para que você creia que Ele é Deus ou que Ele tem poder para isso. Muitas vezes nós oramos, né, ali e muito respeitosamente tentamos chantagear Deus, pondo em teste, né, o seu poder ou a sua capacidade de agir para nos tirar daquela situação. Como se de fato nós, agindo assim, né, colocando dúvida, fará Deus agir mais rápido ou da maneira que nós desejamos. Temos que entender que Deus é soberano. Deus tem seu tempo, sua maneira, seus objetivos e propósitos. Deus não precisa demonstrar quem Ele é, porque Deus, a palavra diz que Ele era, é e sempre será, como está lá em Hebreus. Deus não aceita, né, dúvida. E esse camarada que estava ali crucificado, com a sua palavra, transmitiu toda a sua incredulidade. Prova para mim que você é o Cristo, tirando a gente daqui. Agora, vamos ver a resposta, ou o que o outro ladrão falou. Lá em Lucas 23, 40 e 42, está escrito: respondendo, porém, o outro, repreendia o primeiro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse, se voltando para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Chama muito a atenção a classe de fé desse outro homem. Ele pode ter sido, né, um ladrão, um malfeitor durante todos os dias da sua vida. Mas a caminho da morte, ele teve a oportunidade de receber o perdão de Deus. Possivelmente toda a sua vida tenha sido muito ruim, porque uma pessoa fora da lei, independentemente do que diga ou pense, não é feliz. Não pode ser feliz fazendo o que faz. Então, o plano e propósito de Deus, mesmo perto da morte, né, para este homem e para aquele outro também que rejeitou a Cristo, eles teriam a oportunidade de se arrependerem e reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador, demonstrar fé em Cristo Jesus. Lá em 2 Pedro 3,9 está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A expressão desse homem, desse ladrão que se arrepende,
A expressão que ele disse foi cheia de fé e segurança, e nos dá ali uma visão do que realmente é crer, até mesmo quando você não vê. Esse homem fala a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É fácil crer quando nós sabemos que Deus age, mas esse homem estava vendo Jesus morrer. E mesmo no estado físico e crucificado como Jesus estava, esse homem creu nele e testemunhou a sua fé. Ele pode ter sido mau todos os dias de sua vida, mas nos seus últimos minutos ele se arrependeu e teve a fé que talvez algum de nós não tenhamos ainda experimentado. Porque ele estava ali testemunhando a morte de Jesus. E apesar do que estava vendo, ele creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E isso é algo que somente uma fé verdadeira, uma fé de essência, pode fazer. Quando nós lemos os relatos bíblicos, nós vemos que, para muitos dos seguidores de Jesus, ver Jesus Cristo morrer foi uma razão de eles terem debandado e de perdido a fé. Eles devem ter pensado, né? Depois de ter visto todos aqueles milagres, aqueles acontecimentos, como é possível que o Filho de Deus estivesse ali agonizante? Como é possível que eles o tenham matado daquela maneira, depois de todo o poder que nós o vimos ter e exercer? Como é possível, né, que termine dessa maneira? E como muitos, né, naquele tempo, talvez nós também teríamos desacreditado e debandado. Mas aquele homem, aquele ladrão, apesar de ver Jesus morreu, creu com tanta firmeza que o considerou rei ao lhe falar: quando entrares no teu reino. Ele exerceu fé. Jesus, que conhece o coração de cada um, soube que aquele homem, o que ele expressou era real na sua vida naquele momento. Quer dizer, ele estava ali exercendo fé com total sinceridade de coração. E Jesus lhe diz, como está em Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele recebeu, através da sua fé, no último momento da sua vida, uma fé real, uma fé consistente. E ele foi salvo e está no paraíso. Isso é talvez o que nos falte, crer firmemente quando tudo está complicado. Como estava complicada a situação daquele homem, daquele ladrão. Então, crer firmemente quando está tudo complicado, porque o resultado de crer com sinceridade de coração fará com que Deus leve em conta a nossa fé. Talvez estejamos em frente, né, ao pior panorama de nossa vida hoje. Talvez por toda a situação, né, tudo que está nos envolvendo, até mundialmente, nos achemos, né, a um passo de um fracasso. Talvez a dúvida quer matar a fé que nós temos, colocar, eu diria, dúvida no nosso coração. Entretanto, até mesmo na pior circunstância,
e em frente ao mais terrível panorama. Não deixe de crer no poder de Deus. Exerça a tua fé. A fé que é do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé consistente. Apesar de não ver o resultado nesse momento, confie no que Deus pode fazer, e Ele pode tudo. Com sinceridade de coração, deposite nele toda a sua fé, porque uma certeza há: Ele agirá em seu favor. Deus não nos deixará só. Na verdade, se você nasceu em Cristo Jesus, você se tornou filho de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você. E a palavra, Cristo disse que nunca nos deixaria sós e nem nos abandonaria. Deus há de fazer cumprir completamente o propósito, o plano que Ele tem para nossas vidas. Lá em Jó 42, verso 2, está escrito assim: Meu Deus, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Nós temos que crer firmemente que esse plano perfeito vai se cumprir na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que creem. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Efésios 3,20 está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você pode estar crucificado por todos os problemas que você tem, que você carrega. Mas lembre-se que a teu lado, Jesus Cristo está junto a você, ao teu lado e dentro de você. O que você vai lhe dizer? Tratará de chantageá-lo, como aquele ladrão quis fazer, de modo que ele opere em seu favor? Ou simplesmente crerá nele, apesar de não ver o que você quer ver? Lá em Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mesmo com todo o panorama contrário, nós temos que continuar crendo, colocando e depositando a nossa fé em Deus. Porque as coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos é que vai fazer a diferença na nossa vida. Deus recompensará a nossa fé, porque se há algo que Deus recompensa, que Ele tem prazer de recompensar, é a fé daqueles que nele creem. Lá em Hebreus 11:6 está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam, dos que o buscam. Então, as nossas, diria assim, petições em relação àquilo que nós necessitamos, seja em qualquer área, seja na área de saúde, de relacionamento, de trabalho, financeira, não interessa. Não interessa qual, mas nós temos que crer para que Deus
honre a nossa fé. Lá em Tiago 1, 6 e 7, está escrito assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ponha a sua fé, através de Cristo Jesus, totalmente em Deus, porque Ele agirá. Simplesmente creia. Deus vai agir. E nós temos que ter a simplicidade da fé, sabe? Crer simplesmente, viver essa fé. Uma ilustração que eu vou contar é que pessoas de uma comunidade rural que estava passando por uma seca muito forte, eles combinaram de todos, né, se reunirem à noite na praça para orar ali, pedindo a Deus para que mandasse chuva, pois a necessidade era grande, estava assolando toda a região. Então, a hora marcada ali, todos se reuniram. Foram chegando, as pessoas chegando, foi juntando aquele povo e ali para começar, né, a orar, a interceder para que Deus mandasse chuva. Aí eles repararam que vinha vindo uma menina, uma meninota de 12, 13 anos. E ela apareceu ali no meio deles, segurando um guarda-chuva, com uma capa de chuva e com bota de borracha. Alguns quiseram rir, mas eles foram calados pelo silêncio dos demais, né? Envergonhados pela fé sincera daquela criança. Essa tem que ser nossa atitude. Estarmos prontos para receber aquilo pelo qual nós estamos buscando a Deus. Ponha a sua fé totalmente em Deus. Lá em Salmo 37, 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que essa seja a palavra para o nosso fim de semana, que possamos meditar nela e aprender a exercer fé verdadeiramente, que é tudo o que Deus espera de nós. Amém? Uma boa noite a todos, um bom final de semana.